Olá, Cantinho do Ari, estou eu aqui te procurando para conversar com você sobre um tema relevante. Relevante por quê? Porque ele fala da nossa natureza. Então, como é a natureza do ser? Ela tem dupla essência. A natureza material e a natureza imaterial. Então, como é que isso funciona? Espírito e matéria. Espírito e matéria, nós podemos chamar de alma e matéria. Então, a alma em si não é matéria, é uma essência. E se ela é uma essência, ela é anterior à formação do corpo. O ser vive coletivamente experiências antes do corpo ao manifestar no corpo. E essas experiências, elas vêm de um propósito anterior, que é o propósito finalista da existência atual, que é construído ao longo de múltiplas existências, através da compilação de cada existência, gerando uma demanda que vai formatando em forma de uma roda de encarnações, tá? Que na doutrina chama-se de véu do esquecimento. Essa roda de encarnações, ela vai, em cada encarnação você vive um papel diferente e geralmente com pessoas mais ou menos no mesmo grupo que você reencontra em novas identidades, mas sem perder a finalidade precípua. Então, o que é a finalidade precípua? Em cada existência eu vou gerando uma demanda nova e a formação de muitas existências vai compilando no centro da roda a minha existência atual. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o ajuntamento de todas as necessidades que vêm do inconsciente coletivo, que são as experiências que eu fui significando através da minha habilidade, do meu talento, e vou entregando para o mundo, da matéria para a essência, todo esse conhecimento finalista que eu trago, que faz eu ser uma pessoa única e de ter um papel preponderante no mundo, porque não tem dois como eu. Então, sendo cada um único, o grau de importância de cada um, ele é o mesmo. Então, não existe pessoa maior ou menor. Existem papéis diferentes que formam a roda da engrenagem humana, que é formada pela roda das múltiplas encarnações e que cada ambiente vai trazendo uma nova expertise dentro de uma área específica em que eu fui desenvolvendo uma habilidade fruto de todas essas experiências pregressas. Então, ora, como eu estou com esse afluxo de memória determinando o meu comportamento hoje, é natural que eu tenha experiências fora do corpo. Só que quando eu vou trazer essa experiência para o meu consciente, como ela é uma experiência muito abrangente e o meu consciente não está educado para absorver, então vem de forma fragmentária, que a gente chama de sonhos premonitórios, de visões de situações que aparentemente não são análogas ao que eu estou vivendo agora. Mas tudo faz sentido, porque na verdade a mente só vai reter aquilo que por semelhança, os gatilhos do meu relacionamento cotidiano vai ativando nas trocas com as pessoas. Isso não significa que isso que eu faço representa só isso o que eu sou. Isso significa que momentaneamente eu estou nesse ambiente em que eu não consigo trazer todo o inconsciente de forma clara, exponencial, mas eu consigo aproveitar toda a experiência dessas múltiplas visões, de múltiplas existências sintetizadas no que eu estou fazendo agora. Por isso, cada coisa que cada um faz, ela é única. O jeito de cada um fazer, ele é único. Então, ninguém faz como você faz. As pessoas fazem a mesma coisa com um toque diferente. Isso é como a cozinheira. Você vai lá e fala assim, fulana cozinha muito bem. Então, ela vai cozinhar por medida, então a outra vai lá e faz a mesma medida, mas a comida fica com um gosto diferente. Por quê? Porque o propósito vai misturar o magnetismo na comida, porque é essência e matéria.
Então isso está em tudo que eu faço. Então tudo que eu faço reproduz aquilo que eu trago em mim como essência. Então isso se reproduz no dia a dia. Então, se eu quiser saber quem eu fui no passado, é só eu observar as minhas tendências no presente. Então assim, meus sonhos, minhas fantasias, os meus desejos. Então isso, se eu prestar um pouco mais atenção, eu vou conseguir ter respostas. Mas é relevante eu saber o que eu fui no passado? Não. Não é relevante por quê? Porque cada existência, você tem pontualmente uma necessidade peculiar. Então, cada necessidade peculiar, bem-sucedida ou não, ela vai gerar uma nova demanda. Porque o ser, infinitamente, ele é inesgotável no seu processo transformador. Ele vai buscando sempre o novo. Sempre o novo. Então nós estamos sempre no movimento de atualidade, de atualização, de propósitos, desejos. E isso vai acontecendo na medida em que eu vou me libertando nas amarras da atual existência para me expandir essa capacidade de transcender. Então aí eu começo a ter mais acessos, mais recursos, que foi a teoria que Platão fez, que é a teoria do idealismo, que foi feita através dos escravos, que fez através de chegar no mundo das ideias, que é o demiurgo. Então o que é o demiurgo? Para Platão, o demiurgo é o mundo perfeito. Então assim, ora, e ele, para finalizar mais ainda essa questão do idealismo, ele coloca que conhecer é recordar. Isso significa dizer o seguinte: tudo que está acontecendo no mundo, nós temos consciência. Porque Jesus, quando veio ao mundo, ele disse o seguinte, dentre as muitas coisas que ele disse: onde estiver 2 pessoas ou mais em meu nome reunidas, lá estaria. Então isso significa o quê? Que o ser humano que tem 1 bilhão de seguidores no planeta, quando não tinha internet, ele já tinha 1 bilhão de seguidores no planeta. Ele, quando alguém chama, ninguém duvida que ele está lá. Mas ele está lá porque ele mandou um representante? Não, porque o ser em si, ele é multidimensional e simultâneo. Então, se ele é multidimensional e simultâneo, ele está em todos os lugares simultaneamente ao mesmo tempo. Agora, qual que é a capacidade que eu tenho comparativamente à capacidade de Jesus de ter consciência de quem está chamando ele? Então, assim, ele tirava da matéria o que nós não damos conta, porque ele tinha uma matéria educada nos valores morais que ele trouxe ao estar no mundo como Jesus. Então, ele trouxe para nós uma possibilidade de você compreender que a consciência é o lugar que te faz situacionalizar na sua demanda imediata de mundo. Então, qual é a sua demanda hoje? Então, assim, o homem fica procura nisso, procura naquilo. Aí eu costumo dizer o seguinte, isso é um trabalho clínico. O homem não precisa saber o que quer, ele precisa saber o que não quer. Porque como ele tem uma natureza multidimensional, ele vai eliminando o que ele não quer na possibilidade que ele dá conta, ele vai se instaurando num eixo sustentável, porque ele tem muito mais recurso para transcender como retorno, e ele vai estar mais sintonizado dessa frequência de acesso, então ele vai ter uma provisão maior de resultados. Então, nesse sentido, essa fala de Jesus é uma fala replicável a qualquer um de nós. Só que como é que eu vou ter consciência? Então, por exemplo, você está num bar. Aí é comum, num bar você está com os amigos, está feliz, está batendo papo, está rindo, está divertindo. E aí você começa a falar de alguém. E aí você está falando, de repente cai um copo, cai uma garrafa de cerveja, alguém tropeça, vai no banheiro, leva um susto, acontece alguma coisa. Por quê? Porque, de alguma maneira, como a pessoa que ele está falando tem uma ligação magnética com ele, então ele estabelece um canal de comunicação com a pessoa, e se é discordante do que a pessoa tem para dizer, a pessoa provoca uma reação anímica, através do magnetismo. Como ela está lá no corpo e não tem consciência disso, ela lembra da pessoa, mas ela não foi educada para perceber o que está acontecendo entre ela e aquela pessoa. Mas é muito comum, quando se junta para fazer algo que não é legal, você acaba tendo uma resposta da presença do outro. Então, isso deduz-se que a natureza é
multidimensional e simultânea. Se ela é multidimensional e simultânea, ela pode, através da mediunidade, comunicar simultaneamente através de outro aparelho, que é o corpo físico, né? Então, assim, o corpo em si, ele é um terminal de comunicação entre o espírito, que traz uma vasta gama de conhecimento e recursos, e que foi compilada no momento atual, respeitando a cultura, o ambiente antropológico, toda essa ambientação que faz a pessoa ser aquela identidade atual. Por isso é muito importante a gente compreender a desnecessidade de ficar lembrando de vidas passadas. Porque a nossa atividade é múltipla, simultânea e automática, em qualquer época. Então o corpo é o lugar onde eu tenho a grande oportunidade de fazer esse processo de ressignificação da história atual e da história que me trouxe aqui. Então, nesse sentido, o espírito tem um campo vasto de experiências extracorpóreas que influenciam diretamente no coletivo e influenciam a nossa vida pessoal. Então, tanto quanto mais você tem uma percepção do conhece-te a ti mesmo, que Sócrates falava, maior a sua consciência de influência no meio. Eu, por exemplo, eu sempre digo que quando a gente está conversando sobre um tema assim, existem várias mentes assistindo a gente falar. Mas eu não posso fotografar, então eu não posso testemunhar isso como verdade. Mas tem muitas verdades que não eram testemunháveis e hoje viraram ciência. Então, assim, como isso pode ser provocado como fórmula de gerar respostas concretas, então a gente faz laboratório das coisas. Então, assim, eu tenho feito algumas coisas nesse sentido. Então, nesse sentido, a experiência do espírito fora do corpo, ela é multidimensional. E no corpo é situacional. Então, o corpo é um lugar que restringe, em forma de prisão, uma coisa muito mais ampla que é o espírito. Então, o corpo é o lugar que catalisa o foco da sua sintonia com a sua necessidade encarnatória atual. Então, é nesse sentido que não é relevante você saber se você foi o amigo do Putin numa outra vida. Não. O que é relevante é o que você fez, está fazendo em você hoje no coletivo. E você fica sabendo isso pelas suas tendências. Por isso eu digo que quando você quer saber quem você foi numa vida passada, observa as suas tendências. Que você vai saber, né? As suas fantasias, que elas vêm. De vez em quando você tem flashes, né? Você fala, isso é coisa da minha, né? Então, geralmente, as pessoas mais sensíveis, elas têm uma percepção maior. Mas aí o meio tem muito a ver com a permissão da pessoa se manifestar. E às vezes o meio não acolhe. Então, assim, eu espero que de alguma forma, que você que está aí, reflita, avalie, analise, e esse é o Cantinho do Ari, faça seus comentários. Fico carinhosamente, fraternalmente agradecido pela sua presença e o meu abraço. Até a próxima.